Saudações cordiais e fraternas e também digitais a todos os que nos ouvem. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Enfim, estamos muito felizes por realizarmos mais esse estudo para que a gente possa aprender um tanto mais sobre esses tempos de transição. E hoje o tema é: quem são os regenerados? Ou seja, a gente entende aqui e vamos conversar sobre o processo de regeneração da Terra, que é um processo que muitos ainda não compreenderam muito bem, como o crescente de séries escolares na grande oportunidade desta sala de aula, que é a Terra. E todos nós, os espíritos aqui matriculados, e segundo André Luiz e Emmanuel, podemos contar em torno de 30 bilhões de espíritos, que estamos de alguma forma ligados a essa sala de aula universal que é a Terra, nesta imensa casa do Pai, que tem várias moradas, tem várias escolas, tem vários hospitais, na figura de orbes que circundam sistemas solares, enfim, que pululam na galáxia inteira, no que a ciência costuma dizer por baixo que existam cerca de 10 sextilhões de planetas. Ou seja, em cada um desses planetas o processo evolutivo está em pleno curso. E não só para que a geografia, a geologia, a geofísica do lugar possa evoluir enquanto matéria, mas também para todos os seres que ali habitam, que ali estão ligados, encarnados ou não encarnados, e eles possam também evoluir do ponto de vista moral e intelectual. Sobretudo aqueles que já estão no que a gente pode chamar de reino hominídeo, ou seja, já reencarnam na condição de seres inteligentes como mulheres ou homens, ou o equivalente em cada um desses múltiplos e múltiplos e múltiplos planetas. Bom, essa introdução um tanto quanto longa era para realmente fazer a gente começar a pensar sobre a importância de entendermos quem são os regenerados. Porque tem muita mitologia a respeito disso, tem muita alegação um pouco fantasiosa a respeito de como é que serão esses períodos de transição e logo em seguida esses períodos mais conturbados. E a gente quer trazer aqui Kardec e os espíritos para tornarem mais claro para a gente, de uma vez por todas, como será esse painel que define os espíritos regenerados. Então vamos lá? Começando a nossa conversa, nós vamos lembrar Kardec nos explicando em O Evangelho segundo o Espiritismo como é que é essa progressão dos mundos e que vai demonstrando a transição de cada ciclo, de cada série escolar deste orbe. E, juntamente com essas séries, é preciso entendermos que não é que o mundo vai evoluindo e os seres que aqui estão vão evoluindo à força. Não é bem isso, é bem o contrário. Os espíritos evoluem de maneira a que, com a sua evolução, eles propulsem a evolução da matéria, que lhes serve de abrigo, que lhes serve de escola, que lhes serve de temporário, sanatório, para a resolução dos seus problemas morais. Então, nós começamos... A Kardec fez uma divisão meramente didática, só para a gente compreender, e nos explica que existem os mundos primitivos que, depois de milênios, talvez até dezenas de milênios em alguns casos, evolui para a condição de mundos de provas e expiações. Esses mundos de provas e expiações, como o nome já sugere, nós vivemos testes, desafios para a nossa virtude ainda tíbia, que está tentando se fortalecer, e esses testes, muitas vezes, nós não passamos. Por esses testes, muitas vezes, nós não conseguimos a aprovação atestada pela nossa própria consciência. Portanto, acontece o fenômeno da expiação, que é uma dor mais aguda,
mais acentuada, muitas vezes que nos acompanha durante uma encarnação inteira e tem vistas para uma melhoria plena do que vamos nos tornar adiante, já melhorados, já superados daquela dificuldade moral que nos atravancava. Portanto, o mundo de provas e expiações é ainda esse que respiramos com dificuldades, vivenciando muitas dores e muitas provas que nos convidam a fortalecer a fé, fortalecer as virtudes que a gente já conheceu dos grandes espíritos que por aqui estiveram para nos ensinar. E assim, eles nos ensinaram e a gente continuou esse panorama de provas e expiações para treinarmos a nossa força na paciência, a nossa indignação para mudar aquilo que precisava ser mudado e, ao mesmo tempo, o nosso equilíbrio para não cairmos nos paús da rebeldia pela rebeldia e orgulhosa e vaidosamente, de novo, cairmos nas malhas da violência. Então, o mundo de provas e expiações é esse, que a gente ainda está tentando nos desvencilhar pela evolução do coletivo. Quando o coletivo efetivamente experimentar uma melhoria significativa, nós naturalmente poderemos ser compreendidos como espíritos em processo de regeneração, que é o próximo mundo. E nós vamos conversar sobre esse próximo mundo adiante nos slides que se seguem. Depois do mundo regenerado, viria, portanto, mundos felizes, e o próprio nome já nos sugere que esse mundo é bom. É bom que a gente acelere logo para chegar nele, se possível for. E, por fim, os mundos celestes ou mundos divinos, que aí a coisa está muito mais interessante ainda. E quem sabe até já esteja chegando o tempo desse mundo, deste planeta, vivenciar a sua morte material, a sua desagregação material, para que possa de novo constituir-se de poeira cósmica que formará novos mundos e novos orbes nesse ciclo da vida material que precisa sempre nascer, morrer e se transformar, como já nos dizia Lavoisier nas leis da matéria propriamente dita. Então aqui nós temos uma ilustração sobre isso, dos mundos primitivos, com todo o processo de adequação desse mundo e preparação desse mundo para a chegada da vida encarnada, sobretudo hominal. Logo na sequência, vivenciamos os períodos críticos do mundo de expiações e provas, onde o espírito que aqui reencarna começa a vivenciar as etapas da sensibilidade moral, do desenvolvimento da inteligência, tentando conciliar-se com a moralidade para que a musculatura das asas evolutivas possa encontrar plenas condições de voo mais adiante. Depois viriam os mundos regenerados. E neste contínuo, a coletividade propulsaria o próprio planeta a passar na etapa correta, no momento correto, para mundos felizes, e desses mundos felizes alcançaríamos mais tarde os mundos celestes ou divinos. Compreendido esse ponto, já é hora de nós trazermos uma opinião, uma observação de Kardec sobre o que seriam esses mundos felizes, que são esses que a gente quer ir logo para ele. E olha que interessante que Kardec nos diz, e que eu lerei textualmente, retirado este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras que dão base à nossa doutrina espírita. Diz o seguinte: entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Falos
partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. Então, Kardec está deixando claro para nós que não existem mundos que já foram criados felizes e outros mundos que já foram criados primitivos e outros que já foram criados em processo de regeneração. Não, não. Todos seguem um crescimento, uma progressão evolutiva, conforme nós vemos, por exemplo, nas séries escolares. Primeira série, segunda série, terceira série, e assim a gente vai até os períodos da oitava série, já nos preparamos para vestibulares, e assim seguimos o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto, ou seja, é uma progressão. Então, Deus não vai privilegiar alguns por já fazer o mundo deles mais perfeito do que os outros. Todos passamos pelas mesmas fileiras, até em decorrência do que eu disse no começo. Não é o mundo que evolui e consigo empurra aqueles espíritos que ali estão em experiência reencarnatória. Não, é o contrário. São os espíritos que ali reencarnam e a coletividade, aunada pelos mesmos objetivos, vai propulsando o que Kardec considerou como essas tais séries escolares, essas progressões dos mundos, que voltamos a dizer, são apenas uma demonstração, um diagrama didático que Kardec fez para que nós compreendêssemos um tanto melhor. Ele também vai dizer uma coisa interessante, ainda no capítulo 3, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então, quando os espíritos trazem esses conhecimentos e Kardec os sintetiza, fica bem claro para nós que nós podemos acelerar ou podemos retardar o processo de progresso dos mundos, embora nós todos sejamos acessíveis a essas categorias superiores, mas depende do nosso mérito. O mérito de realmente trabalharmos e mudarmos por dentro para que a gente consiga fazer a coletividade reagir, mudando também, e assim, todos de mãos dadas, consigamos a melhoria do coletivo. Então, isso precisa ficar muito claro para dissolvermos qualquer misticismo que exista em torno do tema da evolução dos mundos. As pessoas evoluem e consigo levam os mundos. A matéria reage a esta evolução, trazendo melhorias de toda sorte. Então, quando Kardec vai especificamente nos falar sobre os mundos regenerados, ele faz uma comparação interessante que eu vou fazer questão de ler aqui para vocês. Os mundos regenerados, perdão, os mundos regeneradores, ou seja, que estão em processo de regeneração, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, eles não são mundos já resolvidos, não são mundos absolutos. Eles são mundos de transição, de processo. Então, os mundos em processo de regeneração são aqueles que estamos começando a vivenciar outras experiências didáticas dentro do processo de ensino e aprendizagem moral e intelectual, para que nós possamos alcançar outros níveis. Mas ainda sem total competência para isso, a gente começa a vivenciar experiências e tentativas, laboratórios, para que nós possamos providenciar o progresso em nós. Então, portanto, os mundos regeneradores, aqueles que estão em processo de regeneração, ainda são espíritos imperfeitos, ainda em processo. Não estamos acabados, estamos ainda fortalecendo as nossas pernas para poder escalarmos grandes montes e chegarmos lá mais preparados
moral e intelectualmente falando, eu repito. E continua Kardec. Pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Então, o mundo de provas e expiações foi muito difícil para a gente, ainda está sendo bem difícil para a gente. Os mundos em processo de regeneração serão mundos que vão nos trazer algo de calma depois da tempestade que passamos. Algo de intervalo, para que nesse intervalo a gente possa respirar fundo e tentar uma melhoria. Mas a melhor das metáforas que Kardec fez é essa, convalescença. Nós estaremos, depois de uma moléstia que foi muito cruel, em processo de cura, mas isso não vai nos retirar de todo aquele torpor, de toda aquela dificuldade que é demonstrada pela convalescença. Nós vamos ficar ainda muito meio lá, meio cá, ainda vamos sofrer, ainda vamos ter dificuldades de compreensão de uma série de coisas, ainda vamos ver o crime de todos os matizes figurarem aqui e ali, acontecerem, acolá, justamente para que a gente possa desenvolver as sensibilidades e, quem sabe, até a empatia. E mesmo que nós não passemos por determinados problemas, ainda assim o respeitemos. Porque a empatia não faz de você aquele que tem que viver o problema do outro. Não, isso é simpatia. Se você tiver o mesmo patos, o mesmo sofrimento que o outro, aí a palavra simpatia, você faz a mesma coisa. Eu sofro daquilo, você sofre daquilo, vem cá e me abraça. Não, mas a empatia é maior. A empatia significa que eu vou ver o seu sofrimento e mesmo que eu não o sofra, eu vou respeitá-lo e vou valorizá-lo. Isso tudo é processo de regeneração. Só que a gente ainda vai estar, como disse Kardec, convalescendo. E essa convalescência vai precisar de enfermeiros. E a gente fica mais tranquilizado ao percebermos que são os nossos espíritos protetores que ganharão um trabalho extra, uma carga horária maior de esforços para nos tranquilizar e nos acalmar e nos posicionar melhores enquanto estamos convalescendo. Ora, qualquer adoentado precisa de instantes de tutoria de alguém, de apoio de alguém, de enfermeiros benditos que nos vão dar suporte nesse momento difícil de recuperação. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 501, temos uma resposta bem interessante que os Espíritos dão a Kardec nos seguintes termos. A ação dos Espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. E aí ele continua dizendo que o mérito é nosso. Ele reforça aquilo que já disse em outra obra. O mérito é de vocês, o progresso é de vocês. E os espíritos protetores não vão tolir o nosso livre-arbítrio, nos obrigando a progredir só porque o mundo está passando. Não. Eles vão nos dar total possibilidade de, em nosso tempo, adquirirmos os méritos devidos para progredirmos. E então, os espíritos continuam. Não vendo quem o ampara, ou seja, a gente enquanto não vê os espíritos que nos protegem, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia. Então, os espíritos superiores vão velar por nós, vão nos ajudar nesse período de convalescença, mas a nossa responsabilidade vai continuar ativa. Somos nós que temos que confiar em nossas próprias forças e promover a transformação que a gente quer tanto. Já dizia Mahatma Gandhi, precisamos ser a mudança, precisamos ser em nós a mudança que queremos no mundo. Ou seja, providenciemos em nós a mudança e isso vai ecoar no mundo em forma de exemplo, nas cartilhas do exemplo. Então, continua Kardec dizendo que o processo de regeneração é bem interessante
no livro A Gênese agora. Vejam que eu estou percorrendo as várias obras da literatura espírita de base para que a gente possa entender sem problemas de incorrermos em misticismos, em datas, em processos mágicos de transformação, em obrigação dos outros a seguirem cartilhas morais que eu prescrevi como roteiro para ele evoluir. Nada disso. Tudo é um processo. E continuamos com Kardec quando diz: o ser humano progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Então, fisicamente, o corpo progride por aí. E moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ou seja, está falando, na verdade, dos mundos. Os mundos fisicamente progridem por causa dos seus elementos e moralmente eles progridem pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ou seja, é o que nós estamos dizendo desde o começo. Não é o mundo ele progride fisicamente, mas ele depende moralmente do progresso daqueles que aqui estão encarnados e ou desencarnados, acoplados à nossa psicosfera. Portanto, não é o mundo que evolui sozinho e aqui ficam matriculados quem pode ou quem não pode. Não, a gente evolui com eles. Nós somos processos. Por isso coloquei como título a palavra regenerando, para dar essa ideia de gerúndio, de ação atual em processo. Já progredimos materialmente e agora resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, como diz Kardec ainda nesta obra na Gênese, capítulo 18. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, nossa é a responsabilidade de fazermos tudo isso. A gente já tentou na Revolução Francesa do século XVIII, mas a gente não conseguiu fazer com que a igualdade, a fraternidade e a solidariedade pudessem realmente se efetivar na Terra. E, infelizmente, abrimos campo para que um novo império, dessa vez o napoleônico, se instaurasse e criasse vários problemas. Mas os espíritos superiores são tão amigos que, enquanto Napoleão se coroava, no mesmo ano em que Napoleão se coroou, também reencarnou Hippolyte Léon Denisard Rivail, na mesma França, que era para trazer para a gente uma ideia de transformação moral como essa que estamos conversando hoje. Poucos séculos depois de todas essas tumultuosas ocorrências morais. Então, nós precisamos da caridade, nós precisamos da fraternidade, da solidariedade, para que a gente possa ter o tal do bem-estar moral. E para que isso seja instaurado na Terra, nós vamos passar por exageros do mal, gritos terríveis do mal, para que a nossa indignação mobilize-nos na direção da transformação. Porque se nós não nos indignarmos, nós não nos movemos. E esta imobilidade durou por séculos na Terra, sobretudo no período medieval, onde nós pouco fizemos pelo próximo, preocupadíssimos com a nossa própria sobrevivência, encerrados em problemas de lutas e guerras fratricidas que nos envolviam, países a países, com pestes e com outras dificuldades acentuadas que não nos fizeram olhar para os lados, sobretudo os nobres que esbanjavam recursos em corrupções incríveis e em despotismos mais sangrentos de todos, e que até hoje respondemos por isso. Pelo meio do paternalismo, pelo meio do patriarcado, pelo meio do machismo, que foram construídos séculos antes e até hoje ainda querem mostrar suas garras. Mas é a nossa indignação que começa a mudar isso de alguma maneira. O próprio Kardec já nos dizia isso. Em Gênesis capítulo 13, ele falava sobre o progresso nos seguintes termos: todavia,
À medida que o senso moral prepondera, ou seja, a gente vivia antes conquistando todos, guerras, conflitos, disputas por espaços, muito sangue, muito sangue. Mas Kardec nos diz que à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. Então a gente começa a odiar a necessidade anterior de destruição. A gente começa a ficar com raiva de o quanto nós fomos violentos, de o quanto nós resolvemos a coisa na pancadaria, no ódio, na vingança. E a gente começa a tomar ódio por isso. Assim como aconteceu também, segundo os estudos do estudioso que escreveu para nós uma obra bem interessante chamada Anjos Bons de Nossa Natureza, que ele fez um estudo sobre a violência no mundo, o Steven Pinker, e ele nos disse claramente que nós estamos cada vez menos violentos no sentido global do termo. E ele nos dizia até sobre os duelos. Até os séculos de Kardec ainda existia rumores e resquícios de duelos que eram aceitos pela sociedade e chegaram já no curso da história a terem regras para acontecerem. E já naquela época a juventude chegou ridicularizando a tal da honra do duelo, e de tanto ridicularizar, segundo Pinker, né, segundo o estudioso, de tanto ridicularizarem essa coisa vaidosa do orgulho da família resolvida a bala num duelo, o duelo foi sumindo da Europa. Ou seja, as novas gerações transformando o pensamento milenar que estava estacionário. Então Kardec vai dizendo ainda, o homem ganha horror ao sangue. Ou seja, a indignidade, a gente vai ficando com pouca tolerância à violência que ainda persiste. A gente vai desenvolvendo o senso moral, isso vai nos tornando bastante indignados com as coisas que estão acontecendo e que não são propiciadoras da evolução, e a gente vai cobrando isso, gritando isso. É por isso que quando se fala da lei do progresso, muitas vezes os espíritos colocam que o progresso vai acontecer de qualquer maneira. E quem queira atravancá-lo será arrastado por ele. Chegam a dizer também no Livro dos Espíritos que o progresso é semelhante a uma roda. E se alguém quiser se tornar uma pedra, impedir-lhe o passo, será atropelado por esta roda. Então, nós vamos progredir. E isso é ponto certo na nossa evolução. E aqui é um dos sinais. A gente começa a ganhar ódio pela destruição e pela guerra. A gente vai ganhando horror ao sangue, segundo Kardec começa a perceber. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o que seria uma civilização completa, do ponto de vista da moral, da inteligência, da sociedade. E aqui há um tratado interessantíssimo de política. Atenção, eu falei política e não políticos, nem de partidos políticos. Eu falei política, que é muito maior e que deveria estar aunada, abraçada com a ética. E observemos a resposta dada a Kardec desde do século XIX, dos meados do século XIX, quando esta obra foi publicada. Olha o que os espíritos dizem, que uma civilização completa vai ser reconhecida naquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Uma civilização completa em todos os aspectos será observada naquela onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que puramente materiais, urgentes, sensuais ou utilitários. Também será entendida como uma civilização completa
e até regenerada, aquela onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde a ciência possa trazer o conhecimento da inteligência e a veiculação da inteligência como forte ferramenta para que a sociedade entenda, inclusive, a importância da melhoria moral. Ainda na questão 793, os espíritos vão dizer que uma civilização completa é aquela onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Olha que interessante, já não será mais uma sociedade onde precisa haver a caridade para não deixar alguns morrerem sem o mínimo para sobreviver. Não, a benevolência, a bondade e a boa-fé estarão sendo trocadas de maneira recíproca pelas vias da generosidade. Então, o mundo regenerado é um mundo mais generoso em todos os aspectos e onde a gente não encontre só os fortes apoiando aos fracos, mas todos trocando generosidade de maneiras recíprocas. Também encontraremos a definição de uma civilização completa e já em processo de regeneração, naquela onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Na verdade, uma civilização melhor será aquela onde os preconceitos estarão tão enfraquecidos que praticamente sejam invisíveis do ponto de vista de coletividades. As coletividades preconceituosas terão que responder severamente, ainda nesses processos de transição, pelo preconceito que destilam contra o nosso progresso. Estes grupos vão sofrer não porque sejamos malvados ou sejamos impiedosos, mas esses grupos vão sofrer justamente por reencarnarem na pele daqueles ou daqueles processos que eles tanto criticam e têm preconceitos hoje. Eles sofrerão na própria pele aquilo que fazem hoje o preconceito deles atingir de maneira contundente e bastante desagradável. Machos tóxicos se tornarão mulheres vitimados por outros machos tóxicos para que eles possam entender o quanto é ruim o machismo que o patriarcado construiu e que gritos conservadores querem manter ainda em elevado tom. Mulheres destruidoras de casamentos só pelo prazer de se sentirem desejadas provavelmente reencarnarão como homens na condição de tentarem viver a dor que causaram em outras circunstâncias e as consequências vão acontecer das mesmas formas, de maneira que todos se reajustem com suas consciências, largando todos os preconceitos de lado. Não só os de casta, não só os de nascimento, mas também os de cor, de gênero, de sexualidade. Todos os preconceitos precisam ser dissipados, transformados, educados, para que nós possamos dizer que vivemos em uma civilização mais completa e em processo de regeneração. Continuam os espíritos a dizerem que esta sociedade mais completa e em processo de regeneração será aquelas onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Então, não haverá uma civilização completa enquanto alguns detenham tantas fatias e outros nada possuam, como nós vivemos hoje, sobre o ritmo e a égide infeliz do egoísmo. E aí Kardec vai trazer para a gente outras reflexões, como essa. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, no ponto intermédio, assistimos à partida de uma
sociedade, geração, história, e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. É por isso que nós vivemos momentos tão esquisitos de pessoas que parecem querer reviver nazismos, fascismos, processos extremamente ditatoriais, o emprego de violência para tentar construir paz ou ordem, enquanto vivemos também, por outro lado, gerações trazendo a liberdade de escolha, o respeito ao que os outros pretendem, a democracia e outros processos. Ou seja, Kardec já entendeu desde o livro A Gênese, no seu capítulo 13, no seu capítulo 18, que nós viveremos a transição encontrando de vez em quando com o velho e com o novo. Isso nos faz lembrar Jesus que dizia: não vamos remendar em tecidos velhos pedaços de pano novo. Não coloquemos os vinhos novos em odres velhos para que não apodreçam. Então os sistemas antigos vão precisar morrer, se dissipar, simplesmente se extinguir. Os ismos velhos vão todos ser transformados de tal maneira que há poucas décadas nem lembraremos mais de o quanto malefício estavam criando na tentativa de se ajustarem a um processo novo. Então tudo isso veremos. E Kardec vai acentuar ainda mais claramente que a nova geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, já regenerados, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, os regenerados ou os regenerandos seremos aqueles que já teremos experimentado algum progresso e estaremos dispostos a ideias progressistas. Esse termo foi usado por Kardec e os espíritos. Ideias que promovem o progresso, ideias que rompem com o conservadorismo, no sentido de estático que o termo pode sugerir. A ideia de conservar, de manter como era, isso tudo vai se dissolver em favor de mudanças importantes que promovam o progresso, que estimulem o debate sobre como está, em nome do que pode acontecer para melhorar. Então, se nós ainda somos espíritos arraigados ao como era, deixa assim, que eu já estou acostumado, nós vamos ter problemas com esta nova geração. Porque os regenerados seremos aqueles que estamos dispostos a pagar o preço das mudanças, errar, reajustar, reabilitar, melhorar, mas não parar de mudar na direção do melhor. Então, aqueles que têm uma mente engessada pela vaidade e pelo romantismo de achar que o passado é sempre melhor do que o futuro, voltemos ao passado, esses vão ter gravíssimos problemas com suas próprias consciências nesse processo de regeneração que estamos começando. Como disse Kardec, estarão aptos a secundar o movimento de regeneração aqueles que adotarem ideias progressistas de movimento e transformação para o bem, já tendo para isso progredido. E a regeneração da humanidade fica bem clara para nós nas seguintes palavras: não exige absolutamente a regeneração integral dos espíritos. A regeneração da humanidade será processada bastando uma modificação em suas disposições morais. Ou seja, não é para que no mundo regenerado nós já sejamos perfeitos. Não. Basta que nós já queiramos a modificação em nossas disposições morais e podemos dizer que as mudanças que se operarão vão assinar, vão firmar a existência de um mundo
de regenerados, de espíritos que estão em processo de se regenerar. E continua Kardec. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Que influência é essa? Aquela influência de manter tudo em seu lugar, de manter tudo da mesma maneira, de sempre fazer do mesmo jeitinho, de sempre organizar da mesma maneira já viciada do passado. Não, estamos aqui para termos um pacto com o futuro de não mais repetirmos os processos que nos trouxeram até aqui, dor e sofrimento, mas sim tentarmos coisas novas. Por exemplo, já usamos guerras durante séculos. E adiantou alguma coisa? Todos ainda estamos vivendo diferenças sociais, não estamos com a paz instaurada no mundo. Outro exemplo, pena de morte. Nós sempre tivemos pena de morte no mundo. Sempre. E adiantou alguma coisa? Educamos o mundo? Regeneramos o mundo? A resposta é não, não conseguimos. Esses processos não funcionaram. A vingança testosterônica dos homens adiantou alguma coisa? Não, matamos e morremos em nome de vinganças e honras e estamos melhores? Não, não estamos melhores do que alguns séculos atrás. Do ponto de vista coletivo, ainda amargamos violência, dores da mesma maneira, então não foram eficazes esses métodos passados. Vamos precisar de métodos novos e quem sabe agora os métodos sejam o amor, o perdão, a compreensão e a educação moral. Sem eles, a gente não vai viver um mundo regenerado. Vamos continuar vivendo esse mundo como nós conhecemos hoje, de provas e expiações necessárias em decorrência e em resposta do mal que insistimos em praticar. E aí, no livro Regeneração da Humanidade, no livro Obras Póstumas, em uma das questões em que Kardec traz as informações sobre como será a regeneração da humanidade, os espíritos nos dão, um dos espíritos comunicantes nos dá um excelente panorama que aqui resumimos de como será esses mundos regenerados. Eles dizem que a fé será inata, não exclusivista e nem cega, ou seja, as religiões vão começar a se dissipar ou perder necessidades exclusivistas de nomes e sectaristas, de ódios e que já fomentaram tantas guerras ditas religiosas. A fé vai ser inata, teremos a certeza da existência de uma divindade, de uma proteção superior, sem precisar que nós fiquemos com nomes específicos a rotular o exercício de crer em algo superior. A fraternidade se fundamenta em todos os pontos do globo, ou seja, nós veremos países ajudando a países, outros tantos, algumas cidades auxiliando a outras cidades não tão desenvolvidas, pessoas engatadas em trabalhos de fraternos para ajudarem a outras pessoas que ainda se arrastam em dificuldades. Nós veremos a fraternidade com muito mais nitidez do que vemos hoje, e olha que a gente já está começando a ver alguns sinais fortes dela, hein? Povos se estenderão as mãos, como estávamos dizendo. Preconceitos de raça e de seitas se vão extinguindo. Olha o gerúndio novamente, né? Os preconceitos se vão extinguindo. Eles não deixarão de existir por completo, infelizmente, porque nós ainda estamos em processo, mas eles vão se extinguindo. Eles já não vão ter mais coragem de se manifestarem no mundo onde as pessoas coletivamente já não o suportam mais. Como diz Kardec na Gênesis, capítulo 3, a gente vai ganhando uma ojeriza a posturas odiosas. E a gente vai começar a modificar esse painel. Continua o Espírito a descrever como serão os sinais de uma regeneração da humanidade, a dizer que o fanatismo e a intolerância vão perder terreno, vão ficar cada vez mais reclusas em ambientes pequenos de viciados em
ideologias distorcidas e altamente perigosas pelo extremismo e pelo sectarismo que são portadoras e vão, portanto, perdendo terreno nesse mundo regenerado. Também a liberdade de consciência se introduz aos costumes, e essa mesma liberdade de consciência se há de tornar direito. Olha que interessante. A liberdade de consciência, respeitemos o outro como ele puder e quiser ser, durante o período em que ele puder e quiser ser daquele jeito, até que ele se transforme com o nosso auxílio, claro que dentro de todos os rigores da lei, que não precisará deixar de existir, mas o fato é que essas mesmas leis vão acrescentar ao seu cerne a liberdade de consciência, a liberdade como um todo. Portanto, os sinais de um mundo regenerado são bem interessantes e que ajudam-nos a dimensionar como vai ser um homem e uma mulher regenerados após esse processo de convalescença que estamos passando. Ou seja, no final desse processo, viveremos um mundo mais igualitário, um mundo mais fraterno, um mundo de generosidades recíprocas, um mundo com mais liberdade e com muito mais acento de importância à inteligência devidamente moralizada. Kardec também faz um ensaio nesta mesma obra, que é Obras Póstumas, sobre as aristocracias. E ele chega a dizer que a última das aristocracias que viveremos é a aristocracia intelecto-moral. Ou seja, a inteligência andando para e passo, unida e extremamente consorciada com a moralidade plena e pura do respeito aos demais e do amor ao próximo. Então, esse o panorama de processo regenerativo que teremos e que nos vai tornar, ao final do processo, pessoas bem melhores do que estamos sendo hoje, desde que nós queiramos participar desse processo, nos ajudando muito. Então, teremos seres em transformação como resposta para quem somos regenerados, por fim. Então, seres em transformação moral e intelectual, seres menos preconceituosos, seres em processo de vitória sobre as más inclinações e seres mais respeitosos da liberdade e da manifestação e expressão do outro, de compreendermos o outro como nosso irmão, para que a fraternidade seja instaurada finalmente na Terra. Esperamos que vocês tenham estudado junto, apreciado as nossas fontes bibliográficas, para que vocês então possam depois recorrer a essas obras, ler mais e mais sobre cada ponto e chegarem às suas próprias conclusões, nimbados pela lógica que Kardec nos ensina e também emocionados com a possibilidade de regenerarmos-nos para vivermos um mundo bem melhor. Muito obrigado a todos, muita paz e esperamos que o nosso processo de regeneração se dê o melhor possível e que a gente possa juntinhos sentir que essas melhorias nos vão abençoar cada vez mais e nos fazermos nos chamar finalmente de irmãos. Muito obrigado.